O melhor amigo de um goleiro, com certeza, são suas luvas. Mas na Eurocopa de 2004, num jogo maluco entre Inglaterra e Portugal, um goleiro agarrou um pênalti sem as luvas e entrou para a história do futebol. Já deixe seu like e conheça a história dessa defesa lendária no vídeo de hoje. A nossa história começa quando um técnico brasileiro foi escolhido para treinar uma seleção europeia. O início de Filipão como treinador da seleção de Portugal na Eurocopa de 2004 foi marcado por uma mistura de expectativa e confiança. Pois é, para quem não sabia, o Filipão já treinou os portugas, o que inclui o Cristiano Ronaldo. O robozão até aprendeu a imitar o técnico brasileiro. Bem, gurizinho. Hein? Tá bem pra aí, rapaz? Tá bem, guri? Tá bem, guri? Tá bem pra aí, rapaz? Sua contratação para comandar a equipe portuguesa foi influenciada pela conquista do Mundial com o Brasil em 2002, quando ele levou a seleção canarinho ao tão sonhado Penta. Depois da Copa, Filipão despertou interesse de diversas equipes ao redor do mundo e Portugal viu em Scolari a chance de dar um salto de qualidade e alcançar resultados significativos nas competições internacionais. A escolha de um treinador brasileiro para comandar a seleção portuguesa pode ter surpreendido alguns, mas também gerou grande entusiasmo entre os torcedores. Filipão trazia consigo um estilo de jogo ofensivo e vibrante que se alinhava com a forma de jogar dos jogadores portugueses. Além disso, ele tinha um histórico de sucesso em competições importantes, o que aumentou a expectativa em torno da equipe. Os torcedores portugueses estavam confiantes no começo da Eurocopa de 2004, mas toda essa esfera de esperança dos gajos começou a mudar com o tempo, depois de uma convocação bem polêmica. A escolha do Filipão em convocar o goleiro Ricardo, em vez de Vítor Bahia, para a seleção portuguesa, gerou uma mudança enorme na sua relação com a torcida. Vítor Bahia era amplamente apoiado pelos torcedores e sua ausência na convocação trouxe à tona comparações com a decisão polêmica de Filipão em não convocar Romário para a Copa do Mundo de 2002, o que acabou não fazendo falta, embora você tenha que concordar comigo que não termos visto o Baixinho e o Fenômeno jogando juntos é um pecado enorme. Enfim, assim como foi o Romário, a exclusão de Vítor Bahia, um jogador de renome e querido pelos torcedores portugueses, causou questionamentos e descontentamento. O que os gajos não esperavam é que o Ricardo ia sair de um jogador questionado para um herói improvável e de um jeito completamente bizarro. Com todos esses questionamentos e com o Ricardo no gol, Portugal foi convocado para a Euro. Sob o comando de Luís Filipe Scolari, eles avançaram com confiança pela fase de grupos, vencendo 2 jogos e empatando 1. E aí chegou o grande desafio nas quartas de final. Portugal acabou tendo que jogar contra a Inglaterra, e esse jogo simplesmente parou o mundo. Tanto Portugal quanto a Inglaterra contavam com talentos reconhecidos mundialmente. Portugal tinha em seu elenco jogadores como Luís Figo, considerado um dos melhores meio-campistas da época, e Cristiano Ronaldo, jovem promissor que já demonstrava seu talento e habilidade excepcionais. Além deles, ainda tinha Deco, aquele habilidoso meio-campista, que bem que podia ter vestido a camisa da nossa seleção, né? Já que ele tem origem brasileira. A Inglaterra não ficava para trás e apresentava um elenco repleto de estrelas do futebol. Steven Gerrard, Frank Lampard e David Beckham formavam um meio-campo dinâmico e técnico. O ataque contava com Michael Owen, um dos melhores atacantes do mundo naquela época, e Wayne Rooney, jovem talento que já demonstrava um grande potencial. E sim, a Inglaterra era melhor que Portugal naquele momento. A superioridade da Inglaterra se dava principalmente pela quantidade de jogadores de alto nível e renome que faziam parte do elenco. Essa constelação de estrelas no time inglês conferia uma certa vantagem em termos de experiência e habilidade individual, e eles eram sim favoritos. Mas sabe como é o futebol, né? O jogo foi emocionante e repleto de tensão. A partida foi no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Pois é, os portugueses jogaram em casa. As escalações de Portugal foi com o polêmico goleiro Ricardo. Miguel, Jorge Andrade, Ricardo Carvalho, Nuno Valente faziam um sistema defensivo. Costinha, Naniche, Deco, Luís Figo, Cristiano Ronaldo eram o meio-campo da equipe e Pauleta era o atacante. A Inglaterra vinha com o goleiro David James. Na zaga, Gary Neville, Sol Campbell, John Terry e Ashley Cole. Fazendo a meiuca, tinha ninguém mais, ninguém menos que o David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard e Paul Scholes. E os atacantes eram Michael Owen e Wayne Rooney. O jogo foi bastante disputado desde o começo, com a Inglaterra abrindo o placar aos 3 minutos do primeiro tempo, com um gol de Michael Owen. Portugal reagiu e empatou aos 29 minutos, com um gol de Hélder Postiga, que substituiu Pauleta no segundo tempo.
O empate teimoso continuou no placar e a partida foi para a prorrogação. E meus amigos, que prorrogação foi essa? Portugal conseguiu marcar um gol com Rui Costa aos 110 minutos do segundo tempo da prorrogação. Ele recebeu um passe de Deco dentro da área e finalizou com precisão, colocando a seleção portuguesa na frente do placar. Mas a Inglaterra não demorou a reagir. Poucos minutos depois, aos 116 minutos, Frank Lampard marcou um belo gol de dentro da área, quase como um centroavante, com um chute potente colocado, empatando o jogo. Esses gols na prorrogação adicionaram ainda mais emoção a um confronto já muito disputado, levando a decisão para a cobrança de pênaltis. Inglaterra foi a primeira a bater e David Beckham, um dos melhores no assunto na época, foi para a cobrança e fez isso daí. Pois é, o cara jogou na lua. Meu amigo, que coisa feia! A sorte dele é que algumas cobranças depois, Rui Costa também isolou, o que empatou a disputa. Mas nenhuma sorte do mundo salvou Beckham do herói improvável daquela noite. O goleirão Ricardo, que apesar de todas as desconfianças, estava fazendo um grande campeonato, resolveu fazer uma maluquice na hora de defender o último pênalti. Ele simplesmente tirou suas luvas e foi para debaixo da trave. Quando foi perguntado sobre isso mais tarde, ele disse apenas que seguiu seu instinto e tentou com isso desestabilizar seu adversário. E olha, deu certo! Ele pulou e pegou a cobrança do jogador inglês Wessel e se tornou o herói de Portugal. Pois é, Filipão e seus jogadores estavam prestes a escrever seus nomes na história da seleção portuguesa, com a conquista da primeira Eurocopa do país. Mas não foi bem assim que aconteceu. Nas semifinais contra a Holanda, Portugal protagonizou mais uma partida intensa e emocionante. Os gols foram marcados por Cristiano Ronaldo e Maniche, enquanto o gol holandês foi anotado por Ruud van Nistelrooy e por 2-1. Os gajos foram para a final, onde enfrentaram a Grécia. A seleção grega, considerada uma zebra, mostrou uma defesa sólida e organizada, apesar das chances criadas por Portugal. Foi a Grécia que abriu o placar com Ángelos Bácinas, aos 57 minutos do jogo. Os portugueses lutaram para buscar o empate, mas não conseguiram reverter o resultado. A Grécia segurou a vantagem até o apito final, consagrando-se campeã da Eurocopa de 2004. Sim, Portugal perdeu uma Eurocopa para a Grécia. No fim das contas, o mais lembrado dessa Euro, além da derrota humilhante na final, foi a defesa histórica do Ricardo, que calou a boca de todos os críticos à sua convocação. Após sua impressionante performance na Eurocopa de 2004, o goleiro Ricardo conseguiu uma carreira sólida no futebol. Ele permaneceu no futebol português por alguns anos, jogando em clubes como o Sporting CP e o Vitória de Setúbal. Em 2007, Ricardo decidiu buscar novos desafios fora de Portugal e transferiu-se para o Betis, da Espanha, onde jogou por 2 temporadas. Ele ainda passou pelo Leicester City, da Inglaterra, e pelo Belenenses em Portugal. Em 2013, Ricardo retornou ao Vitória de Setúbal e foi uma figura importante na equipe, contribuindo com sua experiência e liderança dentro de campo. Ele também continuou a ser convocado para representar Portugal em competições importantes, incluindo a Copa do Mundo de 2006 e a Eurocopa de 2008. Mas falando ainda do jogo entre Portugal e Inglaterra, aquele pênalti perdido por Beckham deu o que falar, viu? Aquele que foi parar na lua, na verdade, foi pro colo de um torcedor que conseguiu levar ela para fora do estádio e fazer uma bagunça danada no mundo do futebol, tentando ganhar uma grana com isso. Pois é, essa história vai longe, viu? Que nem a bola do Beckham. Clica no vídeo que tá aparecendo na sua tela para entender como essa bola arruinou a carreira do Beckham.